Hello Neighbor. Há quanto tempo que eu não ouço falar esse nome? Voltaram a falar sobre Hello Neighbor. Convenhamos, gente. Hello Neighbor foi um dos jogos de terror que eu acabei conhecendo. O primeiro jogos de terrores que eu conheci foi Five Nights at Freddy's e Hello Neighbor. Logo depois eu conheci outros jogos, tipo o terceiro foi Granny e por aí foi, não é, gente? Hero Neighbor ainda por cima, gente. Eu não entendi o porquê ninguém tava mais conversando sobre Hero Neighbor. Até que começaram a conversar sobre Hero Neighbor e eu fiquei curioso para saber. Então, acabei descobrindo o porquê. Pelo que eu entendi, gente, é o seguinte, parece que Hero Neighbor, infelizmente, parece que ele caiu muito ruim, tipo, os personagens no começo era meio assustador, por exemplo, era um cenário meio bizarro, até que tipo eles começaram a atualizar o jogo até sua versão final e foi totalmente um fracasso, ponto que na versão beta, que no caso que não era a versão final, no caso eles acabaram de a versão beta, no caso, melhor falando, eu prefiro mais a versão beta, melhor dizendo. E a versão que foi pro jogo ficou ruim, os fãs não gostaram. E com o tempo, Hero Neighbor acabou sendo esquecido. Caraca, o joguinho. Muito triste parar pra pensar, não é, gente? Afinal, faz até sentido esse jogo ter sido esquecido. No caso que o jogador, o dono do jogo, no caso, o jogador não, o dono do jogo, gente, ele ficava querendo, colocando uma coisa, depois outra. Não, tipo, o jogo não tinha história, mano. Literalmente, ele não fez nenhuma história pro jogo. Literalmente, mesmo se a gente tivesse uma ideia como seria a história, eles ficavam trocando até chegar a um ponto que os fãs desistiram de fazer teoria sobre Hero Neighbor. Isso foi o mais triste de todos. Afinal, Hero Neighbor foi um dos jogos que marcou muito minha infância, tá certo? Mas fazer o que, não é? E também eu devo falar, sabe o que, gente? Sobre Hero Neighbor, pra quem não conhece ainda o Hero Neighbor, é sério, eu não sei onde você tava, ou você tava debaixo de uma caverna, ou você tava, sei lá, quintos aonde para não saber o que era Hero Neighbor. Hero Neighbor é tipo um jogo normal e onde a gente tem que espionar nosso vizinho, que ele é muito esquisito e geralmente todo jogo ele fica uma hora e ficava dormindo, depois quando ele nos via ficava meio bugado às vezes ele ficava bugado, alguns bugs até eram engraçados, é sério, muito engraçado mesmo. Algumas vezes o Hero Neighbor era muito fácil de ser bugado e algumas pessoas ficavam mangando disso. Isso era o necessário, muito legal do jogo, mas o jogo não tinha nenhuma história e isso foi o que prejudicou muito o jogo. Se o criador não ficava, tipo, aquela versão, no caso, aquela versão beta, era a melhor versão de todas. Tava muito bom no caso, gente. Eles não podiam, tipo, eles podiam ter deixado do jeito que tava, sem ter modificado algumas coisas. Tipo, tá certo eles terem modificado algumas coisas, mas tipo, eles modificaram muito, tipo o cenário, a casa em si era bem pequena. Logo depois, logo na versão futuro, a versão sem ser beta, no caso o jogo tava totalmente esquisito. E ainda por cima, gente, na versão final, deixa bem claro o que mudou. Pra quem não percebeu, no caso a casa ficou muito gigante. E tipo, o vizinho não conseguia nos pegar lá de cima, no caso. Se a gente tipo começasse a avançar por aí pelas casas, virou tipo um jogo, melhor dizendo, de parkour. Isso que prejudicou também o jogo, né, gente? Se vocês forem jogar, vocês vão ver que a casa ficou muito gigante. Cada coisa que não fazia nenhum pingo de sentido. E também tinha algumas coisas bizarras. Compare a casa que era azul junto com a casa que tipo saiu na versão final. É totalmente esquisito. A casa era bem pequena, mas eles aumentaram o tamanho da casa e isso ficou mais bizarro ainda. Não tinha nem como fazer alguma teoria sobre o jogo. Literalmente até o criador do jogo ficava pedindo para um dos canais mais famosos de teoria, literalmente pedindo, vai, teoriza aqui, olha. Ficava dizendo um montão de coisa pro cara teorizar. Isso era o mais bizarro de tudo. Isso que foi comentado por algumas pessoas. Literalmente os caras estavam implorando pro cara fazer teorias. Isso é o mais bizarro de tudo. Literalmente, gente. E ainda por cima, se você for pesquisar no Google,
vai aparecer que eles tipo noticiaram sobre Hello Neighbor 2. E é sério, eu não sei o que pode acontecer no Hello Neighbor 2 por conta que tipo os caras não colocaram nenhuma história no jogo primeiro e ficavam modificando. No começo tava o jogo bem legal, os bugs, mas no começo tava tudo de boa. Até que os bugs ficaram frequentes, na verdade ficaram automaticamente normais o jogo. Tipo, toda hora ficava bugando. Tanto faz você tá pulando do nada, se teleportar para algum canto onde tava o vizinho, ou o vizinho ficar lá parado andando sozinho pro vácuo, mano. É, literalmente isso. E é sério, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E é sério, se talvez sair Hello Neighbor 2, eu vou utilizar com vocês, tá certo? Então, beleza aí, tchau. Eu mal sei o que pode acontecer nesse jogo. Oxe, negócio triste.